Olá, muito boa noite a todos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Benfica 21 e hoje mais um episódio da nossa série de As Pérolas da Formação do Benfica. Trata-se de Anísio Cabral, é o jogador agora que tem estado em foco no Campeonato do Mundo Sub-17. Ele já leva 5 golos em 4 jogos, mas eu diria que apenas está a fazer o que sabe e que sabe fazer muito bem. Portanto, é o jogador que tem estado, de facto, em maior destaque neste Campeonato do Mundo. Portugal vai jogar amanhã penso que são os oitavos de final contra o México, um jogo difícil, mas que penso que somos favoritos. Estamos a jogar bem, uma boa vitória contra a Bélgica, onde o Anísio foi fundamental, marcando 2 golos. Lá está, 2 dos 5 golos que ele já marcou nesta competição. E quem é o Anísio? Portanto, o Anísio é um ponta de lança. Aqui está no 0-0 à altura de 1,78 m. Ele já tem 1,87 m. É um jogador de facto muito forte fisicamente. Nas camadas jovens da seleção já tem 22 golos em 36 jogos. O pé preferencial dele é o pé esquerdo. E aqui no lado direito, vendo aqui as últimas que ele fez, uma, duas, três, as últimas 5 épocas que ele fez, ele está no Benfica desde os 8 anos, portanto, quase desde o do início de jogar futebol, e de facto tem números impressionantes nestas camadas jovens, tem quase mais golos marcados do que jogos. Por exemplo, na época 21-22, aqui nos sub-15, 12 golos, 12 jogos, 13 golos, e depois, ainda nessa época, no escalão acima, já marcou mais 7 golos em 18 jogos. Depois, época 22-23, mais 30 golos em 31 jogos, subiu para os sub-16, 13 golos em 9 jogos, cá está. Época 23-24, os sub-17B, eu penso que aqui já será os iniciados, 25 golos em 25 jogos, e também já se estreou aqui nos sub-17, nos juvenis, com 4 golos em 10 jogos. Época passada, 24-25, então nos juvenis, marcou 26 golos em 33 jogos e estreou-se nos Júniores. E atenção que ele também é campeão da Europa por seleções sub-17, marcou 2 golos e fez uma assistência, e já foi agora em 2025. Depois, esta época, além dos jogos da seleção, já tem 7 jogos nos Júniores, marcou 3 golos nesses 7 jogos e até já se estreou no Sub-23, isto com apenas 17 anos. Portanto, é uma máquina, pelo menos até ao momento nos escalões de formação, é uma máquina de fazer golos. Aqui, de forma mais discriminada, esta época, portanto, ele fez apenas 45 minutos na Youth League. Depois, na Liga Revelação, no Sub-23, já fez também 2 jogos, 112 minutos. E lá está, é onde ele tem estado mais, que é nos Júniores do Benfica, no campeonato em Portugal. Leva 6 jogos e 3 golos marcados. E depois, cá está, aqui no Campeonato do Mundo, já tem mais golos marcados do que jogos. 5 golos um, 4 jogos e 5 golos marcados, e reparemos aqui que não fez os 90 minutos, muito longe disso, em todos os jogos. Portanto, total desta época, 13 jogos, 848 minutos, 8 golos marcados, tem, eu diria que um gol marcado em pouco mais de 100 minutos, portanto, muito bom também esta época do Anísio, tal como tem acontecido nas épocas anteriores. Trata-se de facto de uma grande esperança para a posição de avançado do Benfica. Não podemos de facto embandeirar arear, temos que ter muita calma com este jogador. Lembremos, por exemplo, do José Gomes, um jogador que também acaba muitos golos nos escalões de formação, quando chegou ali ao escalão sénior, teve de facto muitas dificuldades e não um, efetivou a qualidade que ele tinha nesses escalões de formação. Qualidades principais do Nísio Cabral: finalização letal, é o que tivemos a falar até agora, de facto, uma grande capacidade de finalização, depois uma grande presença física, hum, pela altura que ele tem, ele marca de facto muitos golos de cabeça, e também com o pé esquerdo, que não é muito normal haver, não há muitos avançados, diria eu, avançados de área com o pé esquerdo. Isso pode de facto originar alguma confusão nos defesas contrários, até algum efeito de surpresa.
portanto, a sua presença física, a sua força física, para ganhar duelos, para marcar golos de cabeça, bem como o seu pé esquerdo, são de facto muito importantes no futebol do Anísio Cabral. E depois, a tal capacidade intrínseca, que às vezes, na minha opinião, muitas vezes nasce com os jogadores, obviamente também se treina, mas nasce com os jogadores para finalizar. A melhorar, obviamente, a experiência sénior, é o que eu estava a dizer, portanto, uma coisa é estar ali nos júniores, onde a intensidade é outra, onde o nível dos adversários é outro, e outra coisa é chegar de facto aos séniores, portanto, é dar tempo ao tempo. Mas que é uma esperança, é uma grande esperança. O jogo associativo, ali o jogar de costas para a baliza, o fazer aquelas tabelinhas, o tentar ligar com os médios, com os extremos, é algo que ele também pode melhorar, obviamente, e depois, e isto é muito importante, a gestão da pressão. É um jogador que muitos dos benfiquistas já o conhecem dos escalões de formação, mas é diferente ser aqueles benfiquistas que estão habituados a ver os jogos dos escalões do Benfica ou ter uma dimensão ahm, mais nacional, diria eu, ou se calhar até internacional. Portanto, o Campeonato da Europa de Sub-17 que ganhou já deu essa exposição maior e agora este Campeonato do Mundo, se as coisas correrem bem, se avançarmos, maior exposição vai ter a nível da comunicação social, a nível de outros clubes a quererem saber dele, e portanto há que fazer uma gestão da pressão, e não é só ele, a família, a própria estrutura do Benfica vão ter um papel preponderante aqui uh, neste futuro do Anísio Cabral a nível da gestão psicológica, podemos dizer assim. E agora, para finalizar, eu costumo sempre arranjar ou escolher um jogador com o qual ele se possa assemelhar. Provavelmente não vão concordar muito comigo, porque há coisas que eles são de facto diferentes, mas há outras que eu também vou ahm, indicar que são muito parecidos. E quem é o jogador? Portanto, é avançado, também teve nos escalões de formação do Benfica, também marcava muitos golos nesses escalões de formação, apesar de só nos últimos anos ele ter passado de médio para avançado. E aí acho que há muitos que vão saber quem é. Obviamente que é aqui o Gonçalo Ramos. Como sabem, só nos últimos anos da formação é que ele passou de médio para avançado. Ora, semelhanças, ambos são pontas de lança puros, são números 9. Apresentam os dois um elevado, um fantástico faro pelo golo, com números, mesmo desde os escalões de formação, ou nos escalões de formação, com o Nísio Cabral ainda não saiu de lá, fantásticos de facto. E depois a capacidade de aparecer em grandes jogos pelas seleções jovens também é uma semelhança. Porque o Gonçalo Ramos sempre marcou muitos golos pelas nossas seleções jovens e o Nísio Cabral também, como já vimos anteriormente. Diferenças: o pé preferencial do Anísio é o esquerdo, como eu disse, do Gonçalo Ramos é o direito. Nível de afirmação, acho que não há muito a dizer. Gonçalo Ramos, internacional pela seleção, ainda ontem marcou um gol, ganhou a Liga dos Campeões, não é titular, mas é jogador e é um eu diria que a sair do banco é dos jogadores mais importantes que o Paris Saint-Germain tem, e o Luís Henrique confia de facto muito dele. E depois também a nível do perfil físico, o que é que eu diria? O Anísio Cabral é um jogador mais forte fisicamente, é um bocadinho mais alto, mas mais forte fisicamente, é um jogador ali ainda mais de área, que não se movimenta tanto. O Gonçalo Ramos tem essa capacidade de se movimentar mais para as alas, de estar sempre com uma grande intensidade até a nível defensivo. Mas se eu penso eu que são mais as semelhanças, e deixo querer que sim, do que as diferenças. Portanto, está apresentado aqui o Anísio Cabral. Há mais jogadores como o Rafael Quintas que me pediram para fazer aqui uma breve apresentação que irei fazer nos próximos dias, ou que tentarei fazer nos próximos dias, não quero estar a prometer. Mas caso tenham outra sugestão, outras sugestões de outros jogadores da nossa formação ou de outros temas, por favor, hum, coloquem nos comentários. Se ainda não se inscreveram no canal, é importantíssimo, por favor, que se inscrevam, é completamente gratuito. Coloquem os vossos gostos, os vossos comentários, as vossas críticas, partilhem com outros benfiquistas que possam gostar deste tipo de vídeo, que é de facto muito importante para que o canal continue a crescer. Um abraço a todos e até breve. Obrigado.